Graça e paz a todos. Nossa meditação hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: Quem deu crédito à nossa mensagem e a quem se revelou o braço do Senhor, cresceu como um broto diante dele e como raiz de uma terra seca. Não há aparência nele nem formosura, para que olhemos para ele, nem atrativo para que nos deleitemos nele. Era desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores e experimentado no sofrimento. Como um diante de quem se esconde o rosto, era desprezado e não o estimávamos. Certamente ele levou nossas enfermidades, suportou nossas dores, e nós o tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados, e todos andavam desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou por seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, tampouco ele abriu sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e a sua geração quem a contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo ele foi ferido. E puseram sua sepultura com os ímpios, mas com o rico em sua morte. Porquanto nunca fez maldade, e nem houve engano em sua boca. Com tudo isso o Senhor quis quebrantá-lo, sujeitando-o ao padecimento. Quando se puser sua vida em oferta de expiação pelo pecado, verá descendência, viverá por dias prolongados, e o prazer do Senhor prosperará sua mão. Verá o fruto da aflição da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento justificará o meu servo, justo a muitos, e levará as maldades deles. Por isso eu lhe darei parte entre os grandes, e com os poderosos repartirei despojos, porquanto derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, havendo ele levado o pecado de muitos, e intercedido pelos transgressores. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, é importante lembrarmos que esse livro, capítulo 53 de Isaías, ele foi escrito 700 antes do nascimento de Jesus. Portanto, foi uma revelação que o nosso Deus deu a Isaías, o que estaria acontecendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma revelação que Isaías teve no dia em que Jesus estava sendo crucificado. Foi uma revelação que Isaías recebeu quanto ao sofrimento que Jesus padeceria. E para nós, na nossa época, passaram-se 2023 anos. Então, meus irmãos, é uma mensagem que se perpetua até o tempo de hoje. É uma mensagem pura a respeito de Jesus, a respeito do nosso Senhor e nosso Salvador. Quando lemos essa passagem de Isaías, temos a noção exata dos pecadores que nós somos. Porque a morte de Jesus não foi em vão, irmãos. A morte de Jesus, em nenhum momento, ela foi em vão. Porque até hoje se prega sobre o sacrifício que Jesus teria feito por toda a humanidade. Desde o tempo de Isaías, se falava da profecia que o Messias viria. Se fala da profecia de que um Salvador viria. E depois de 2000 anos, ainda nós falamos sobre isso. Não falamos que ele virá, porque ele já veio, ele morreu
ressuscitou e está à direita do Pai. Mas é uma mensagem que se perpetua até hoje, no ano de 2023, uma mensagem que é pregada aos quatro cantos do mundo, e até hoje muita gente ainda rejeita. Por que a rejeição de Cristo ela ainda continua sendo tão grande dessa forma? Por que as pessoas ainda rejeitam esse sacrifício? Porque elas ainda não se colocaram na posição de pecadoras. Vivemos numa época, irmãos, irmãs e amigos, onde os entretenimentos que acontecem, tudo que acontece no mundo de hoje, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, afasta nossa mente para aquilo que é mais precioso para nossas vidas, que é olhar para Jesus, que é olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sem merecer, sem culpa nenhuma, se ofereceu, se deu para ir morrer a nossa morte, aquele que, mesmo sabendo que nós seríamos os pecadores que somos hoje, mesmo assim ele foi para a cruz, ele não desistiu de nós, irmãos. Da mesma forma, ele continua não desistindo. A mensagem que se fala de Jesus, que pelo menos deveria ser falada, de que Jesus viria morrer pelos nossos pecados, um justo morrendo pelos injustos. Será que nós estamos ouvindo essa mensagem? Será que essa mensagem ela está atingindo o nosso coração? Será que essa mensagem ela está mexendo com o nosso espírito? Ela está amargando a nossa alma em saber que muitas pessoas ainda estão rejeitando o sacrifício que Cristo fez na cruz? Será que todo esse entretenimento, será que a busca de muitas coisas melhores, será que a busca de vencer na vida está apagando essa mensagem? Será que o desejo de ser e de ter faz com que crie-se uma rocha no nosso coração e tampe os nossos ouvidos para não querermos ouvir, e quando ouvirmos essa mensagem não queremos entender? Meu amigo, minha amiga, você que estará ouvindo essa meditação, como é que está a sua situação diante de Jesus? Se você tivesse a oportunidade de olhar para Ele hoje, você poderia chamá-lo de Senhor? Porque só pode chamá-lo de Senhor quem é servo dele. E só pode ser servo do Senhor aquele que um dia o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida. Meus amigos, minhas amigas, você que estará ouvindo essa meditação, quanto tempo você acha que ainda vai demorar para Jesus voltar? E Ele voltando, como é que Ele te encontrará? Um capítulo 53 dedicado, falando do sofrimento de Jesus, falando do castigo que Ele levaria sobre Ele. Esse castigo era para nós, irmãos. Aquela cruz que Jesus foi pregado era para nós sermos pregados. Aquela cruz ela não foi feita para um justo, ela foi feita para os injustos. Como é que está a sua posição? Você, meu irmão, você, minha irmã, você consegue ainda se lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz? Você consegue lembrar e ter um comportamento real de um cristão? Você consegue estar vivendo uma vida lembrando que a qualquer momento Jesus está de volta? Como é que nós estamos vivendo, irmãos? Como é que estamos vivendo, meus amigos, sabendo que a volta de Jesus ela é iminente? Ele voltando, como é que ele te encontrará nessa situação? É necessário sabermos que somos pecadores.
Porque muitas vezes a mensagem ela é espalhada pelos 4 cantos do mundo, mas muitas vezes você deve estar ouvindo uma mensagem: venha para Cristo porque Ele vai te curar, venha para Cristo porque Ele vai te prosperar, venha para Cristo que Ele vai tornar você um rei nessa terra. Não é essa a pregação, meus irmãos. A pregação verdadeira é de fazer nós nos colocarmos no lugar de pecadores e lembrar que há 2023 anos atrás alguém foi para a cruz para poder pagar esse pecado. Porque sem perdão de pecado ninguém verá a face do Senhor. Sem perdão de pecado ninguém terá o direito de viver no céu. Procure meditar sobre isso. Pegue a sua Bíblia e leia esse capítulo 53 de Isaías. Ore antes de ler. Peça a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa entender que 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías teve essa revelação de que o Messias viria. Nós somos abençoados porque já sabemos que ele veio. Ele já cumpriu o papel de ovelha. Ele já cumpriu o papel sacrificial. Foi o último sacrifício que Deus aceitou. Porque hoje Ele não quer sacrifício, hoje Ele quer obediência. Peça a direção do Espírito Santo, meu querido, minha querida, para que essa palavra se revele no seu coração e faça você entender que todos somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E para que a gente possa entrar na presença de Deus somente através de Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor te revele essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor te faça entender. Leia, irmãos. Leia, irmãs. Meu amigo, minha amiga. Tenha o hábito de fazer uma leitura bíblica. Não se prenda a pregações de homens simplesmente porque eles estão falando. Vai para a Bíblia para saber que tudo que está sendo feito está sendo falado verdadeiramente do que está escrito na palavra. Que a palavra do Senhor ela é verdadeira. Quando você se acertar com Cristo, você verá a presença, verá e sentirá a presença do Senhor todos os dias na tua vida. E Ele lhe dará a certeza da salvação. Creia, Jesus pagou os nossos pecados. Amém, meus queridos? Pai amado, Pai querido, grandioso, eterno Deus, esta é a Tua palavra, Senhor, que revela aos nossos corações a grandeza do Teu amor, revela aos nossos corações a grandeza, Pai, e a humildade de se fazer carne e morrer naquela cruz no nosso lugar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe no coração daquele que estará ouvindo essa meditação. Faça-o entender, ó Pai, a condição de pecadores que somos, para que tenhamos os nossos pecados perdoados, para que vejamos a Tua face. Pai amado, Pai querido, que essa Tua palavra ela alcance os 4 cantos deste mundo, Senhor, e o Senhor se revele às pessoas da forma como o Senhor tem se revelado a todos aqueles que um dia se consertaram contigo, que se arrependeram dos seus pecados e hoje vivem na sua presença. Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu peço grandiosamente, Pai, se revele a esse pecador, a essa pecadora, se revele a todos, Pai, que ainda não entenderam o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Se revele, Senhor, aqueles que ainda acham, ó Pai amado, que por fazer uma ou outra coisa, elas estão livres do pecado. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações, ó Pai, e continue trabalhando nos nossos corações. E que todo dia nós precisamos do Teu perdão, Senhor. De que todo dia nós precisamos confessar a Ti. E de que todos os dias precisamos, ó Senhor, dos ensinamentos do Teu Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos, ó Pai, da direção do Teu Espírito Santo. Se revele, Pai, de uma forma grandiosa
para que mais almas sejam alcançadas para o teu reino, Senhor. Abençoa essas vidas, livra de todo mal, Senhor. Que o Senhor repreenda toda ação maligna que impede dessas pessoas entenderem o teu plano de salvação. Trabalhe no coração daquelas pessoas que ainda estão endurecendo os seus corações e querendo viver nessa terra, Pai, vivendo nesse mundo, buscando os prazeres. Mas quem tem prazer de vida é somente o Senhor. Que o Senhor continue trabalhando de uma forma grandiosa, continue usando homens, ó Pai, para que verdadeiramente pregue a sua palavra. Que o Senhor repreenda, Pai, toda pregação falsa. E que o Senhor liberte, Pai, pessoas que são presas em pregações de falsos pastores. Que o Senhor trabalhe e liberte essas vidas, Senhor Jesus. E elas possam olhar para o Senhor como o único caminho verdadeiro para chegar na presença de Deus. Porque somente o Senhor é o único intercessor que existe entre o homem e Deus. Não há outro intercessor a não ser o Senhor, Pai. Não existe mais ninguém que nos ligue e que nos faça uma aliança com Deus, se não for através do Senhor. É que eu peço, meu Pai, agradecido, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.